Meus irmãos da Terceira Igreja, bom dia. Eu acho que esse é o quinto ou sexto vídeo que eu tento gravar para vocês, porque eu tenho muita dificuldade ainda com essa tecnologia. Eu havia prometido, inclusive, para vocês que hoje à noite Breno e eu tentaríamos fazer algo assim, ao vivo, através da internet, online, mas ele está bastante ocupado e parece que isso não será possível. Então eu estou me antecipando, gravando agora, e logo que fizer isso, já vou colocar para vocês assistirem na internet. Hoje Deus está nos dando um tempo para oração e jejum. É um dia muito especial nesse sentido em que não somente a nossa denominação, mas muitas outras têm sido convocadas pelos seus líderes para buscar a Deus e para enfrentarmos este momento de modo agradável ao nosso Senhor. Quando nós oramos para os exemplos que vemos na história da Igreja do Senhor, ou mesmo na Bíblia Sagrada, nós vemos que a Bíblia nos orienta a respeito de tudo, de todos os tempos, para qualquer circunstância em nossas vidas. Nós aqui nunca experimentamos, nós nunca passamos por uma situação como esta. E creio que a maior parte da população do mundo também. Mas a Bíblia, a palavra do Senhor, ela tem orientação para todas as horas na nossa vida, não é? E o que a Bíblia nos orienta nesse sentido é o que as igrejas estão fazendo, é o que o povo de Deus está fazendo. Em tempos de calamidade, assim como em todos os tempos, buscar a face do Senhor. Que bom que nós podemos buscá-lo, e buscando, nós o encontramos. Como filhos de Deus, nós podemos ter a certeza de que todas as coisas estão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. E nesta manhã, então, meus irmãos, ou neste dia, enquanto oramos, enquanto jejuamos, tenhamos essa bendita certeza no nosso coração. O momento não é fácil. Aqui no nosso país, nós estamos experimentando algumas pequenas dificuldades somente ainda, no sentido de que muitos de nós não podem se encontrar com seus parentes. Eu tenho a minha mãezinha idosa, que infelizmente não posso ir vê-la, tenho meu netinho, que não posso ir ver, tenho minhas próprias dificuldades, eu já sou sexagenário, tenho problema de pressão alta, estou, como se diz, entre as pessoas que fazem parte do chamado grupo de risco. Mas a bem da verdade, meus irmãos, é que nós, pela bondade de Deus, não estamos experimentando dificuldades graves como está acontecendo na Itália. E esperamos em Deus que isso nem chegue a acontecer aqui. Mas, de fato, estamos passando por um momento muito sério, muito grave na história da humanidade. E então precisamos agir de acordo com a seriedade que esse momento está exigindo. Esta semana eu estava assistindo um vídeo que eu penso que a maioria de vocês assistiu também. Uma mulher, uma brasileira que reside na Itália, ela contando pra gente, ela disse assim, olha, parece que a gente está vivendo uma cena de filme de terror. Porque ruas vazias, muita gente hospitalizada, muita gente ansiosa, preocupada, aterrorizada, muita gente morrendo. E, meus irmãos, que aflição que essas pessoas devem estar vivendo. E eu concordo com ela que parece mesmo uma cena de filme de terror. Mas me vem à mente também, quando eu ouço essas notícias, algumas cenas que nós vemos descritas na Bíblia Sagrada. Como, por exemplo, quando a Bíblia conta a respeito das pragas do Egito, as coisas que aconteceram lá,
como juízo de Deus contra os egípcios e salvação para os israelitas. Também vem à mente cenas como as pragas que várias vezes aconteceram entre os israelitas, como o juízo de Deus por eles terem se afastado dos caminhos do Senhor, e através das quais Deus chamava o povo de Israel ao arrependimento. Também me vem à mente coisas como, por exemplo, aquelas epidemias que são mencionadas nos textos apocalípticos da Bíblia, especialmente o Apocalipse de João. E digo que essas coisas me vêm à mente porque, assim, nesses momentos, como em todos, nós precisamos pensar o que a Bíblia diz. E pensando nisto, meus irmãos, é que me veio à mente também um texto que eu pretendo ler com vocês e meditar nele agora, para nossa edificação, para nossa consolação, para nossa orientação. Eu sei que vocês devem estar recebendo muitas mensagens de muitos pastores, todas elas bíblicas, nos ensinando, nos fazendo meditar na palavra de Deus. Mas ao mesmo tempo creio que meditar um pouco mais no que a Bíblia diz não nos faz mal algum, mesmo que eu tenha que ser repetitivo de muitas coisas que vocês têm ouvido. Mas tem 3 coisas, meus irmãos, que eu gostaria de, neste primeiro momento, trazer para a nossa recordação, que a palavra de Deus nos ensina. 3 verdades muito importantes, das quais nós não devemos nos esquecer, para vivenciá-las, para ter paz no coração, para fazer aquilo que Deus deseja que nós façamos neste momento. A primeira das coisas que eu quero enfatizar é que é aquela verdade maravilhosa da palavra de Deus que diz assim: Deus está no controle de tudo. O Deus que se revela nas Escrituras, meus irmãos, o Deus que se revelou em Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, o Deus que se revelou a Israel através dos profetas e que se revelou a nós na Bíblia Sagrada, é o Senhor soberano do universo. É o Deus que controla tudo quanto acontece nos céus e na terra. É o Deus que, como diz o Salmo 139, escreveu no seu livro e determinou cada um dos dias da nossa vida. É o Deus que faz cada dia acontecer. É o Deus que criou as leis da natureza e que as rege pessoalmente. Quem está no controle dos planetas no céu, do curso das estrelas? Quem está no controle daquela poeirinhazinha de ar que a gente vê nos raios do sol? Quem dá vida, faz tudo crescer e morrer? Tudo é o nosso Deus que controla. É o nosso Senhor, o Senhor do universo, é o Senhor da nossa vida. Inclusive as coisas más. Por exemplo, quando eu leio o profeta Amós, capítulo de número 3, versículo de número 6, Deus faz a seguinte pergunta para Israel: sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Veja, nestas palavras, através do profeta Amós, Deus, mais uma vez, como ele faz em sua palavra, está assumindo para si, digamos assim, a responsabilidade sobre tudo o que acontece, até o mal. Não mal no sentido ético, no sentido moral, no sentido de coisa errada, no sentido de pecado. Não mal no sentido de crueldade, mentira, violência, alguma atitude imoral, mas mal, conforme a gente entende aqui, no sentido de que até as coisas que são duras, até os momentos de dor, até os momentos de dificuldade, de sofrimento pelos quais nós passamos, tudo está sob o controle de Deus. Ou como diz o profeta Isaías, falando também em nome do Senhor, capítulo 45, versículo 7, ele diz assim: Eu formo a luz e crio as trevas,
faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Então veja, aqui neste versículo que eu acabei de ler, Isaías 45, 7, Deus diz assim: eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Assim como luz está como oposto de trevas, a paz está como oposto de mal. Isto é, mal aqui tem o sentido de falta de paz, de intranquilidade, de guerra, de conflitos. E Deus assume para si a responsabilidade de tudo o que acontece. Aqui, meus irmãos, quando a gente olha para o contexto dos dois profetas, a gente percebe o seguinte, que quando Deus faz o mal, quando Deus diz que vai fazer alguma coisa nesse sentido difícil, Deus está se referindo ao fato de que às vezes os seres humanos estão precisando ser chamados à atenção por Deus. Que os seres humanos têm andado longe dos caminhos do Senhor, estão vivendo em pecados e precisam se arrepender. E então Deus muitas vezes traz a calamidade para que os seres humanos o busquem como deveriam estar buscando e deixaram de fazê-lo. Então, uma coisa é certa: tudo o que está acontecendo neste momento, no mundo inteiro, inclusive nas nossas vidas, nós podemos ter certeza de uma coisa: tudo está sob o controle de Deus. Como disse o Senhor Jesus, não cai um fio de cabelo da nossa cabeça, sem que seja do conhecimento do nosso Pai Celestial. Não há nada que o Senhor não saiba ou que o Senhor não controle. E Jesus falou que Deus é o nosso Pai. E um Pai que ama, e um Pai que cuida. Então, primeira coisa, tenhamos paz no coração, sabendo que tudo está sob o controle do nosso Deus. Tenhamos essa bendita certeza. Mas a segunda coisa que eu quero dizer é que, assim, embora tudo esteja sob o controle do nosso Pai, o nosso Pai está querendo chamar a nossa atenção. Não somente nossa, mas de todo o mundo. E eu vejo nisto, pelo fato de que Deus está trazendo este mal, Deus querendo chamar a nossa atenção para duas coisas, como a gente sempre vê nas Escrituras Sagradas. Primeiro, que Deus é juiz. Segunda, que Deus é um juiz misericordioso. Por que eu digo que Deus é um juiz? Ou melhor, por que a Bíblia diz que Deus é juiz e essas coisas que acontecem assim, essas calamidades são um julgamento ou são um juízo de Deus? Eu quero voltar ao profeta Amós, capítulo 3, eu já citei o versículo 6, agora eu quero citar o versículo 2. Deus diz assim para a sua antiga igreja, o povo de Israel: de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi, portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. E se você ler o capítulo todo aqui de Amós, especialmente o capítulo 3 inteiro, mas depois os capítulos 4, 5, 6 e 7, verá que Deus, por causa dos pecados de Israel, disse que iria puni-los através de uma série de circunstâncias, digamos assim, naturais. Terremotos, fechar as janelas do céu para que não chovesse mais, e consequente seca, prestamento das plantações, falta de colheita, consequentemente fome, carestia, enfermidades. E interessante, meus irmãos, que Deus fala estas coisas lá no capítulo 1 do profeta Amós. Tem uma outra coisa muito interessante, é que Deus diz ali que Deus diz ali qual foi a data da profecia de Amós. Eu quero ler para vocês no capítulo 1, versículo 1, está escrito assim: palavras que em visão fizeram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, rei de Joás, rei de Israel,
2 anos antes do terremoto. Não é interessante isto? Deus diz na sua palavra, Deus aqui no começo do profeta Amós diz que estas profecias de Amós foram dadas 2 anos antes que houvesse um terremoto. E nessas palavras Deus estava chamando Israel ao arrependimento, dizendo para o povo do Senhor que se eles não se convertessem dos seus maus caminhos, então Deus viria com juízo sobre a terra de Israel e sobre as nações vizinhas, porque elas estavam também sendo chamadas ao arrependimento. Mas, meus irmãos, que coisa triste, o profeta falou e o povo não ouviu. As pessoas não quiseram saber daquilo que o profeta estava falando em nome do Senhor. Então o pecado continuou correndo solto nas ruas de Israel. E Deus, que é longânimo, 2 anos depois, ele veio a Israel, mas desta vez não com a sua palavra de perdão, mas sim com a manifestação do seu juízo. Então veio esse terremoto e surgiram, e diz o profeta Miqueias que as pessoas fugiam pelas ruas, apavoradas, sem ter rumo, sem saber para onde ir. E depois as outras consequências desse terremoto: fome, carestia, enfermidade, coisas assim. Então vejam, meus irmãos, quando nós olhamos para o que está acontecendo agora, e nós sabemos que tudo está sob o controle de Deus, há uma coisa que nós podemos discernir nisso. É a voz de Deus chamando ao arrependimento. Irmãos, nós estamos vivendo uma época assustadoramente pecadora, terrivelmente pecadora. A iniquidade se multiplica a cada dia. A gente não precisa ter notícias do resto do mundo, basta olhar para a nossa nação. Como a cada dia a promiscuidade, a imoralidade, os vícios, a corrupção, a desonestidade nos negócios, a falsa espiritualidade, a falsa religião, tudo se multiplica. Tudo vai crescendo assustadoramente. O nome do Senhor é blasfemado. As pessoas zombam do nome de Jesus. E mesmo no meio chamado cristão, muitas vezes temos estado tão frios espiritualmente, tão distantes dos caminhos do Senhor. Veja, todos os domingos, muitos vão à igreja, muitos não vão, mas todos os domingos existe atividade religiosa, existem cultos, orações, mas tudo tão formal, tudo tão assim de coração frio. Não acontece isso em muitos lugares. Muitas vezes não acontece isso no nosso coração. Não existem tantos cristãos que, ao invés de colocar o reino de Deus em primeiro lugar, a sua justiça, estão correndo atrás do dinheiro, estão cuidando dos seus negócios no dia do Senhor, estão buscando aquilo que é dessa vida, aquilo que é desse mundo, estão vivendo sem dedicação ao Senhor. E em muitos outros lugares, meus irmãos, onde surgem, mesmo nos meios evangélicos, gente charlatã, que faz comércio da fé, que brinca com o nome de Deus, que produz falsos milagres para enganar muitos na sua simplicidade. Meus irmãos, precisamos reconhecer que ao mesmo tempo em que o Espírito de Deus está falando tão forte ao nosso país, ao mundo, à nossa nação, em que a palavra de Deus está sendo pregada de modo tão claro em tantos lugares, ao mesmo tempo a iniquidade está se multiplicando. E Deus, então, através das calamidades que surgem, está amorosamente trazendo o seu juízo e trazendo a sua palavra no sentido de chamar as pessoas ao arrependimento. É isso que eu vejo num primeiro momento. Deus está trazendo juízo. Mas, meus irmãos, a palavra de Deus nos diz que esses juízos temporais que acontecem, eles são apenas um vislumbre do grande julgamento do dia do juízo final. Os sofrimentos que agora acontecem são apenas uma imagem muito tosca, muito opaca daquilo que será o sofrimento eterno se as pessoas não se voltarem para Deus. Por isso que Deus misericordiosamente envia esses juízos temporais, que é para alertar, que é para chamar as pessoas ao arrependimento. Ontem, quando eu tentava, numa das muitas vezes, gravar
esta mensagem para vocês. De repente, uma senhora aqui no condomínio em que eu moro começou a gritar pela janela, nitidamente muito aflita, muito angustiada, e ela clamava, ela gritava: busquem a Deus, vocês não veem o que está acontecendo. E de repente várias pessoas saíram nas janelas também, e foi assim uma coisa interessante. Essas várias pessoas que saíram começaram todas a orar, a fazer a oração do Pai Nosso juntos. E aí acalmou um pouco aquela senhora. Mas, meus irmãos, eu tenho comigo que esses momentos de angústia é esse tipo de reação mesmo que Deus quer provocar, despertar as pessoas para que busquem a Ele. Ao mesmo tempo, eu estou dizendo o tempo todo, Deus está fazendo isso porque Ele é misericordioso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando Deus enviou Jesus, enviou para nos dar salvação. E se as pessoas não buscam a Jesus em seus momentos de tranquilidade, o amor de Deus traz sobre nós momentos de dificuldade para que nós o busquemos. O que Deus deseja que nós façamos nesta hora? O que a palavra de Deus nos ensina? Primeiro, que nós não nos esqueçamos de quem é que está no controle de todas as coisas. É Deus. Não é o diabo, não são os chineses, nem qualquer outro governo da Terra, não são seres humanos. Por trás de todo o comportamento humano, Deus assume a responsabilidade pelo que está acontecendo. Segundo, Deus está fazendo estas coisas como uma maneira de julgar o mundo nos seus pecados, antes que venha o grande e terrível dia. Terceiro, Deus está fazendo isto por amor. E o que nós devemos fazer então? Primeiro, além de entender aquilo que o Senhor nosso Pai está fazendo conosco, primeiro então, ter paz no nosso coração. Sei, meus irmãos, que muitas horas a angústia, a tristeza podem brotar, podem acontecer. Às vezes eu fico triste com o que está acontecendo. Mas no meio disso tudo, a gente pode ter paz. Como diz o Salmo, o Senhor está no seu trono. Cale-se diante dele toda a terra. Tenha paz, irmão. Tenha paz, filho de Deus. Segundo, procure entender se Deus não está falando com você através destas circunstâncias todas. Você está ansioso pelas coisas que podem sobrevir? Enfermidade, carestia, colapso da economia, e você tem contas para pagar, você tem uma vida para viver. Será que Deus não está querendo dizer para você que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus? Será que Deus não está dizendo para você que você tem colocado outras coisas em primeiro lugar e deixando o reino de Deus em segundo, e quando está em segundo não está em lugar nenhum? Deus pode estar nos chamando a atenção para isso. Será que Deus não está dizendo que você precisa colocar a tua vida em ordem? Os seus relacionamentos, a sua vida com a igreja, a sua dedicação, as suas contribuições, as suas orações, os seus dons espirituais.
Será que Deus não está querendo nisso tudo chamar você dizendo assim: desperta, acorda, vem me buscar? Hoje, como eu disse no começo, é dia de jejum e oração para a igreja. Aproveita esse tempo. Aproveita esses dias. Aproveita esse tempo para buscar a presença do Senhor para a tua vida, para a vida da tua família, da tua casa. Busque ao Senhor. Terceiro, busque ao Senhor também por este mundo em que nós estamos vivendo. Agora não é hora de, e nunca é, hora de condenar ninguém pelos seus pecados. Mas é hora de falar da misericórdia de Deus que está ao alcance de todos. Ninguém é melhor no meio evangélico, ninguém é menos pecador do que os que não são. Todos nós somos pecadores e dependemos todos da graça de Deus. E tem muita gente aflita, tem muita gente preocupada, e com razão. E essas pessoas estão precisando da palavra de Deus em seus corações, do consolo e da orientação de Deus para que o busquem. Use as redes sociais para isso, use o celular para isso, o telefone para isso. Fale de Jesus. Interceda pelos seus vizinhos. Interceda pela sua família, interceda pela nossa nação, interceda pelo mundo. Porque a palavra de Deus diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Confie na palavra do Senhor. Quando os ninivitas, que não eram Israel, quando os ninivitas ouviram a palavra do Senhor através de Jonas e fizeram o que o texto de Crônicas diz, Deus teve misericórdia de Nínive e sarou a cidade de Nínive. Oremos pelo mundo, oremos pela nossa nação. Insistamos perante o nosso Pai. Queridos, hoje nós temos que transmitir mensagens online, temos que transmitir mensagens gravadas, cultos online, alguns conseguem fazer ao vivo, outros não. Mas eu espero que não demore muito e a cura venha. E em breve nós estejamos novamente reunidos presencialmente em nossos templos, para no mundo inteiro fazermos cultos, um grande culto de ação de graças, por Deus, em sua misericórdia, ter retirado esse mensageiro da morte e ter trazido cura para a nossa nação, cura para as nossas nações, para todas as nações. Eu quero orar com os irmãos nesse momento. Oremos, queridos. Pai Celestial, nós exaltamos o teu santo nome, reconhecendo a tua soberania, o teu governo sobre tudo que se passa nos céus e na terra. Reconhecendo também, Senhor, que todas as coisas o Senhor faz, não somente porque tu és poderoso, mas também porque tu és santo, justo, amoroso, e porque em todas as coisas tu tens um propósito maravilhoso. Está sendo duro para nós, Senhor Deus. Está sendo duro para nós. Mas louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos nos submeter a Ti, Senhor, e rogar que na Tua misericórdia o Senhor nos ajude a
havendo alguma coisa em nossas vidas que a gente precisa colocar em ordem, nós o façamos. Que nós nos comportemos humildemente diante do Senhor nesta hora. E pela tua graça, Senhor, abandonemos qualquer forma de pecado que estiver instalado em nosso comportamento ou em nosso coração. Nós pedimos, Pai, que assim como a tua misericórdia está nos chamando para orar, para te buscar, assim também a tua misericórdia responda dos céus, trazendo cura, Senhor, trazendo perdão, trazendo restauração. Rogamos, Pai, que a tua paz esteja nos nossos corações. Rogamos que a certeza da tua presença esteja em nós e o nosso coração esteja tranquilo. Que o teu Espírito Santo seja abundantemente derramado sobre a tua igreja, Senhor. E nós vivamos pela tua palavra, alegres no Senhor e ao mesmo tempo buscando o Senhor de todo o nosso coração. Eu rogo, Senhor Deus, pelas nossas casas, eu rogo pela minha casa, pelas casas dos meus irmãos. Eu rogo por este mundo aí fora, Senhor Deus, por todo o teu povo que está clamando a Ti. Ó Deus, derrama a Tua bênção, a Tua cura, dá sabedoria, Senhor, aos que estão tratando de uma pesquisa, Senhor Deus, de uma cura, de um remédio, de uma vacina. Dá recursos, ó Pai. Eu rogo, Pai, pelos irmãos nossos, enfim, por todos os profissionais de saúde que estão trabalhando aí, Senhor, expostos. Seja o Senhor a proteção deles, Pai. Rogo pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos irmãos da nossa igreja, Senhor, o Breno, o Marlon, a Tati. Eu rogo por eles. Ó Deus, guarda-os. Ó Deus, dá sabedoria às autoridades. Livra-nos do mal, Senhor, porque teu é o reino e não de Satanás. Teu é o poder e não de Satanás. Tua é a glória e não de Satanás. Oramos ao Senhor dos céus e da terra, em nome de nosso querido Senhor e Salvador Jesus Cristo, louvando por atenderes as nossas orações. Amém. Meus irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do seu Espírito Santo, sejam com todos vocês, hoje e sempre. Amém.